Oi, gente, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens que já estudamos aqui. Nós vimos o que é felicidade, já estudamos sobre como se adquire o hábito de ser feliz. E hoje nós temos um tema maravilhoso. Hoje o nosso tema é muito importante, muito interessante. Nós vamos ver os fatores da felicidade. Quais são os fatores da felicidade? Eu tenho certeza que você vai gostar muito, que você e eu vamos tirar grandes lições para as nossas vidas. Deus abençoe você, sua família, tua casa, tua saúde e muitas bênçãos aí na sua vida. E vamos iniciar o nosso tema. Eu gostaria de iniciar o nosso assunto de hoje. Nós vamos iniciar aqui. Eu gostaria de contar para vocês que iniciar esse tema de hoje contando a experiência que aconteceu com o psiquiatra, o famoso psiquiatra, o Dr. Caprio. Exatamente, quando o Dr. Caprio ele ia dirigindo o seu carro por uma estrada, ali em Nova York, vejam só o que aconteceu. Certa vez, quando o doutor ia caminhando ali na estrada, em Nova York, era noite. Ele se dirigia ali em seu carro para a casa de um paciente, de quem ali a família daquele paciente dizia que ele estava muito mal e não poderia ir até o consultório. E aí o médico resolveu ir até a residência dele. Mas acontece que no caminho que o doutor estava percorrendo, ele deu carona para um jovem soldado. Esse soldado tinha falta de um braço direito. O jovem soldado ele ia em direção para ao hospital onde ele deveria se apresentar. Já dentro do carro do psiquiatra, o médico notou que o jovem era conversador, ele era alegre, como qualquer outra pessoa normal. O médico, em sua conversação ali com o jovem, ele evitava o máximo, cuidadosamente ele evitava toda referência ali ao acidente do jovem. Mas finalmente o próprio rapaz, o próprio jovem, o próprio soldado, falou e disse assim: doutor, estou admirado muito que o senhor ainda não tenha me perguntado como foi que sucedeu o meu acidente, como foi que eu perdi o meu braço. Geralmente as pessoas querem saber o que aconteceu. Ali o doutor perguntou para o jovem, disse: mas espera aí, você não se magoa se eu perguntar? Com esse doloroso fato que aconteceu com você? O jovem disse: sim, doutor. Antes eu me magoava sim, demais. Eu me magoava bastante quando alguém me perguntava sobre o assunto, como eu perdi meu braço. Mas agora, porém, doutor, posso me conformar, porque eu sei o que eu posso esperar do público e não recuso. Eu decidi afogar a lástima, curte o que custar. Eu sabia que se eu não ordenasse a minha mente para se conduzir bem, com certeza eu estaria perdido. Eu decidi gozar a vida, a alegria, e agora eu posso ver, posso ouvir e caminhar e também trabalhar. E não é de admirar, meus amigos, que o próprio médico ali, ele sentiu que ele mesmo se havia beneficiado com a experiência do soldado. Quando deixou o soldado ali na porta do hospital, em frente àquele hospital, o jovem erguendo o seu braço esquerdo, aí pegando firmemente na mão do doutor, ele disse sorrindo: obrigado, doutor, pela viagem. E em seguida, meus queridos, o doutor, o médico, ele se dirigiu à casa de uma outra paciente. Esta paciente era uma senhora que vivia se lamentando da vida, uma senhora que não havia chegado aos 40 anos, de posição cômoda, que tinha dinheiro, e o esposo fazia de tudo, mas de tudo mesmo, o que era possível para ver aquela senhora feliz. A atitude mental daquele soldado e a sua resolução, meus queridos, a sua decisão de ser feliz, auxiliava ele a ser feliz. E ele transmitia aquela felicidade ali e a alegria ao redor onde ele andava. Mas infelizmente, meus amigos, a imaginação daquela senhora fazia com que ela se sentisse enferma, a ponto de falar constantemente em suicídio. E ela atormentava a vida do esposo, atormentava a vida dos seus parentes, parentes que lhe amavam bastante.
Nós vamos ver agora quatro necessidades, meus queridos, quatro necessidades básicas, e é importante saber que das decisões de nossa mente, exatamente, depende a minha e a tua felicidade, pois nós podemos eleger nossas atividades que dão satisfação e fazer isso um hábito em nossas vidas. Nós vamos ver agora quais são as necessidades para a nossa felicidade. Segundo o Instituto Tecnológico de Illinois, a conduta humana ela se rege pelos impulsos das quatro necessidades. Número um, a necessidade de segurança, ou seja, de nós nos sentirmos seguros, econômica e espiritualmente. Número 2, a necessidade de afeto, que quer dizer de ser aceito por outros na família e também na escola e na sociedade. Número 3, a necessidade de reconhecimento, exatamente. Ou seja, de nós nos sentirmos importantes. Número 4, a necessidade de realização, ou seja, de experimentar coisas novas e sentir entusiasmo e diversão. Porém, sobretudo, meus queridos, os desejos de ter êxito, todas essas coisas são fontes de estímulos internos que inconscientemente influem sobre a conduta humana. Tendo presente essas quatro necessidades, essas quatro grandezas básicas, nós temos que estabelecer a seguinte regra: procurar satisfazer elas sem prejudicar jamais o nosso semelhante, com certeza, e ter com isto uma boa forma para alcançar, meus amigos, a felicidade. A Academia de Medicina de Clevelândia, alarmada ali com o aumento dos casos de afecções mentais ali nos Estados Unidos, essa academia ela decidiu fazer algo a respeito. Ela pediu a uma comissão de especialistas que fizesse um estudo referente à personalidade e à saúde mental e recomendasse algo simples para ajudar as pessoas a encontrar satisfação na vida. A dita comissão, ela elaborou 9 regras práticas para a pessoa ter saúde mental e ser feliz e aperfeiçoar-se a sua personalidade. 9 regras práticas. A regra número 1 é ter um passatempo útil, é muito importante para nós. Alguma atividade que se torne um hábito, um refúgio protetor, onde você e eu possamos recorrer quando as tempestades, né, da vida nos castigam. Número 2, um passatempo melhora a nossa personalidade, com certeza. Nós devemos desenvolver uma filosofia de vida. Uma vida sem filosofia, meus queridos, é uma existência com certeza desordenada, sem plano, sem objetivo, sem os conselhos dos ideais da verdade. Número 2 agora, devemos compartilhar os nossos pensamentos, exatamente. O companheirismo ele é essencial, mas essencial mesmo para a personalidade e a saúde mental. Por exemplo, se uma pessoa vive demasiado ali, demorando nos seus próprios pensamentos, com certeza, meus queridos, esses podem ser perigosos, explosivos e pode destruir essa pessoa um dia. É muito importante, meus amigos, nós fazermos confissões confidenciais, exatamente. Aí você consultar com aquela pessoa que você ama, que você confia, e é aquela pessoa que te aprecia, e você confiar nela e fazer confissões. Número 3, enfrentar nossos temores e eliminá-los. Temos que enfrentar um a um. O mundo ele está cheio de pessoas, meus queridos, que fogem de seus temores, porém, sem nunca deles escapar. Sente-se sempre miseráveis e sempre perseguidas por esses temores. Nós temos que enfrentar os nossos temores e vencê-los. Número 4. Equilibrar a nossa fantasia com os fatos. Sonhemos, com certeza, porque todos nós seres humanos normais, devemos sonhar.
Isso é importante, mas devemos equilibrar os nossos sonhos com os atos. Não caiamos ali, meus amigos, no hábito de desperdiçar a nossa vida em sonhos, exatamente. Número 5. Não simular e nem encobrir, meus queridos, as dificuldades. Não, nós não devemos nos seduzir por maneiras atraentes de escapar à realidade da vida. Ela nos engana e logo nos arruína. Número 6. Fazer exercício moderadamente. Na verdade, eu estou aqui num lugar muito interessante. Para ter saúde física, tanto quanto mental. Número 7. Amar sabiamente a alguém, porque a vida, meus amigos, a vida sem amor, infelizmente, é uma vida sem luz. Número 8. Não permitir que as preocupações nos dominem. E finalmente, número 9, confiar no tempo, meus queridos, e ser paciente. Essas são as regras que as academias de medicina ela recomenda para o desenvolvimento da nossa personalidade. A felicidade são fáceis, são simples e demasiado óbvias para prometer os resultados de uma personalidade aperfeiçoada para a felicidade na nossa vida, não é verdade? São, porém, regras com base em sólidas verdades da psicologia, isso, com certeza. E qualquer um de nós que coloque essas regras em prática, com certeza se beneficiará imensamente. Para o professor Lairde, as seguintes regras são as atividades que nos podem ajudar a sermos felizes nesta vida. A número 1, devemos trabalhar, segundo ele, com perseverança e firmeza. A número 2, temos que fazer planos para a velhice, segundo o doutor. Número 3, devemos achar prazer, meus amigos, no trabalho. Número 4, temos que estudar e aperfeiçoar-se continuamente. Número 5, devemos praticar a religião. Número 6, devemos procurar conhecer muita gente. Número 7, é muito importante ter um passatempo, meus queridos, um passatempo para as horas de lazer. E número 8, devemos confiar mais no trabalho do que na sorte. E número 9, nós devemos amar profundamente alguém, porque a vida sem amor, a vida sem luz. O Dr. Sade, ele é um nomeado psiquiatra norte-americano que se preocupa com os princípios da higiene física e da higiene mental. Ele resumiu uma vez tudo que a prática da medicina fez ele compreender acerca dos 6 fatores, meus amigos, primordiais da felicidade, que são essenciais para que a nossa vida, meus amigos, seja feliz. São em geral o seguinte: número 1, ter boa saúde. Número 2, trabalhar de acordo com as aptidões. Número 3, disciplinas e domínio próprio. Número 4, fazer amizades. E número 5, tempo razoável de lazer. Número 6, religião ou filosofia espiritual. A felicidade, ela consiste, meus queridos, em fazer o que você quer e você ter satisfação naquilo que você faz. A fórmula DDC, que seu autor atribui resultados quase mágicos, verdade. A fórmula DDC, ela é uma abreviatura, meus amigos, das 3 iniciais das palavras, que diz assim, que significa deixe de censurar, exatamente. À primeira vista, né, parece ridículo que alguém se atreva a sustentar, a dizer que o cumprimento desta recomendação possa assegurar a felicidade. E, no entanto, fazer a decisão de não censurar a ninguém e nem a nada significa que você e eu vamos deixar de buscar o lado desfavorável das pessoas, das coisas e das situações e vamos agora ver ao contrário, né? Vamos ver os seus pontos bons, pontos positivos, como nos recomenda o Dr. Klein. Isso significa, meus amigos, que se alimentará uma disposição amável
e de boa vontade para com todos. Isto não pode deixar, meus amigos, de criar a felicidade em quem observe esta regra e nas pessoas que nos rodeiam. Eu quero dizer para vocês que a pessoa que se decide praticar essa fórmula, a pessoa que sugeriu essa regra sugere que seja praticada por 6 semanas, como experiência, e que para acostumarmos a ela, devemos seguir o conselho de William James quanto à aquisição de bons hábitos. Ou seja, saber iniciar essa prática com entusiasmo, de todas as maneiras possíveis que você puder, comprometendo-nos ali a cumprir essa regra, até mesmo por escrito. O mais provável, meus queridos, é que nós tenhamos acostumado ali em fase do regime de liberdade, em que nós vivemos acerca de qualquer assunto, né? De qualquer coisa que, que provoca os nossos desagrados. Isto é talvez uma segunda, com certeza, uma segunda natureza em nós, que à medida que nós falamos, mais nos exalta o ânimo, nós podemos chegar à verdadeira aversão por assuntos que infelizmente não nos agrada. William James ele diz a seguinte coisa: quem foge da situação sente medo. Na realidade, meus amigos, o medo ele produz uma dose extraordinária de veneno, exatamente para o nosso organismo, para o nosso corpo, com certeza. O hábito de protestar, de gritar, à medida que se grita, o resultado do acontecimento é uma dose extraordinária de veneno, meus amigos, para o nosso corpo, para o nosso organismo. Há certas situações em que é necessário fazer críticas, mas suponhamos, por exemplo, aqui vamos dar um exemplo, que um chefe de escritório ele deve chamar-lhe atenção ou repreender um funcionário. Ele pode e deve fazer com boas maneiras. Por exemplo, com muito tato, apresentando primeiro as coisas boas e dignas de notas que aquele funcionário haja feito. E sugerir, né, maneiras de aperfeiçoamento para tornar aquele funcionário merecedor de maiores elogios e quem sabe, talvez, né, até mesmo de uma promoção. Assim, com certeza, obter-se-á o resultado esperado, desejado no trabalho, e o resultado, meus amigos, será a felicidade de ambos os interessados, do funcionário e de seu patrão. Agora, por outro lado, criticar simplesmente, ainda que você faça essa crítica com as melhores das intenções para ajudar o teu amigo, a pessoa que você gosta, vai parecer aos olhos dela como assumindo ares de autoridade, não é verdade? Que despertará automaticamente naquela pessoa desagrado. De todos os pontos de vista, meus amigos, a fórmula deixe de censurar, DDC, essa fórmula ela tem muitas coisas em seu favor e em meu favor. E quem pratica, sinceramente, não terá motivo com certeza de se arrepender. Isso é pura realidade. E eu quero te dizer nesse momento, nós vimos aqui os fatores da felicidade. Desejo que você volte este vídeo e você observe cada ponto, que são verdades insólidas, baseadas em verdades da psicologia, que nos ajudam muito no nosso dia a dia. E eu desejo grandemente, poderosamente, que Deus te abençoe grandemente, a tua família, a tua vida, a tua saúde, e nesse momento, que Ele estenda a mão para você, Ele está com você. Confia nesse Deus maravilhoso. Sempre eu gosto de terminar as mensagens dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto Ele te ouvirá. Mas se por acaso você não pode ajoelhar, aí mesmo onde você está, entrega aquela situação na mão dele, que Ele quer que você tenha saúde e vida em abundância. Ele disse: eu vim para que você tenha vida em abundância. E Deus deseja isso para você. Então vimos aqui os fatores da felicidade. Volte este vídeo, você pode analisar que vale a pena. E eu quero te convidar para o nosso próximo encontro. Desejo que Deus te abençoe grandemente e derrame muitas bênçãos na tua vida, na tua família. Aquela situação que você acha que é impossível resolver, que está batendo na tua mente aqui, perturbando.
confia em Deus, entrega na mão dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, com certeza tudo ele fará. Mas sempre que você terminar uma oração, termina dizendo assim: Senhor, seja feito segundo a tua vontade, segundo você achar melhor para mim, não como eu quero, mas como tu queres. Meus amigos, um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, valeu aí, tchau, tchau, fique com Deus.